Um pouquinho sobre a verdade da procrastinação. Esse papo vai ser um pouquinho maior, mas eu prometo que vai valer a pena. Então não procrastine e veja até o fim. Mas antes de qualquer coisa, de qualquer técnica, eu quero que você escute tudo com calma. E lembre que procrastinação não é preguiça. Se fosse, descansar ia resolver, né? E você já percebeu que não resolve. Você deita, você mexe no telefone, você tenta se distrair e quando volta, aquela coisa que você precisa fazer ainda continua ali te esperando. Às vezes até mais pesado e até com mais dificuldade realmente de continuar fazendo aquilo, ou começar, né? Então procrastinar é evitar, é fugir. E cada pessoa foge de um jeito diferente. Tem gente que foge indo pro telefone, tem gente que foge dormindo, tem gente que foge limpando a casa inteira ou o escritório inteiro, organizando coisas que nem eram prioridades. Tem gente que foge fazendo lista, planejando tudo, deixando tudo perfeito, mas nunca começa de verdade. Então todas as pessoas fazem de uma forma diferente. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer não é por que você procrastina, é como você procrastina. Você já parou para pensar nisso? Porque sempre existe um padrão. Comece a observar a partir de agora. Sempre existe um comportamento que você repete quando você precisa fazer algo muito importante, algo que é muito importante para a sua vida. Enquanto você não enxerga esse padrão, você continua brigando com você mesmo, achando que o problema é a falta de força, que é falta de disciplina, que é falta de vontade, que todo mundo tem, que todo mundo consegue, menos você. E eu tenho que te falar que não é. Na maioria das vezes, quando você precisa fazer algo importante, vem junto uma sensação ruim. Pode ser de ansiedade, pode ser de medo, pode ser de cansaço antes mesmo de começar, pode ser aquela sensação que isso é demais para mim, e aí o seu corpo pede alívio. Ele quer parar de sentir aquilo. E a forma mais rápida é evitando. Então você vai naquelas coisas que eu falei no começo, né? Você assiste TV, você vai pro telefone. E quando você evita, vem um alívio momentâneo. A tensão baixa e seu cérebro aprende que quando eu faço isso, eu me sinto melhor. E pronto. Aí o padrão está criado. Então por isso que você repete isso muitas vezes. Por isso que a procrastinação não é falta de caráter, nem falta de capacidade, é um hábito emocional. E hábitos emocionais não se resolvem com bronca. Eu não posso vir aqui e falar para você fazer isso ou aquilo outro. A gente tem que observar muito a fundo do que se trata essa procrastinação. Agora eu quero que você comece a observar com mais honestidade e com menos julgamento. Porque consciência muda tudo. Então o meu papel aqui é fazer com que você crie mais consciência disso. Pensa comigo, quando você precisa fazer algo importante, o que você faz em seguida? Você pega o telefone, você come, você começa a arrumar coisas, você vai dormir, você começa outra tarefa que não era prioridade, você começa a preocupar com o problema dos outros e tenta resolver. Não responde para mim, responde para você. Agora faz um exercício simples. Se puder, você anota, mas se não, você pensa aí mesmo, você analisa, coloca no bloco de notas, faz o que você achar mais fácil. Completa essa frase. Quando eu preciso fazer algo importante e não faço, eu costumo. Só isso. Sem explicar, sem justificar, só observando mesmo, só analisando o que são esses seus padrões. Esse é o primeiro passo para você parar de procrastinar. Parar de se enganar. Não no sentido duro, mas no sentido de honestidade mesmo. É de ser aberto, de entender o que está acontecendo aí com você, né? Enquanto você não enxerga como você foge, você continua fugindo, achando que o problema é você. E não é. O problema é o padrão que você criou e que a gente precisa trazer de volta com mais consciência. E a partir do momento que você começa a enxergar esse padrão, você já não está mais totalmente presa nele. Você consegue observar que você está usando aquilo como uma válvula de escape, digamos assim, né? Agora que você já começou a perceber como você procrastina, a gente precisa falar do porquê. E eu já adianto. Quase nunca é falta de tempo, falta de organização ou falta de capacidade. Essas são só as explicações que a gente usa para não ir mais a fundo. Tá? E desculpa por estar suada, que eu acabei de sair da academia, então eu tô aproveitando esse tempinho para falar aqui um pouquinho. A verdade é que ninguém foge de algo sem motivo, né? A gente foge do que incomoda. Quando você pensa naquela tarefa que vive adiando, presta atenção no que acontece dentro de você. Antes mesmo de começar, já vem uma sensação. Pode ser uma sensação de ansiedade, pode ser um aperto no peito, uma confusão mental, medo de errar ou até mesmo cansaço que parece surgir do nada. Um sono, parece que é inimaginável como ele surgiu tão rápido. E aí acontece algo muito comum, né? Você não foge da tarefa, você foge da sensação que está te causando. Às vezes o pensamento que vem é: isso vai dar muito trabalho. Às vezes não vai ficar bom. Pode ser também, eu não sei nem por onde começar. Às vezes é só um desânimo profundo. Às vezes é medo mesmo de não dar certo. Às vezes é medo de decepcionar ou das pessoas falarem que você começou algo novo e não continuou. Tudo isso faz o seu corpo pedir alívio. E o alívio mais rápido é evitar. É adiar, é se distrair, é fazer qualquer coisa que não seja começar.
Por isso, procrastinação não é falta de vontade, é uma forma de se proteger de algo que parece pesado por dentro. Agora eu quero que você faça um exercício também. Eu sempre vou falar sobre isso porque acho que é importante a gente fazer prática, né? Mas é muito revelador também, por mais que seja simples. Escolha uma coisa que você vive adiando. Não precisa ser o mais difícil, tá? Pode ser aquela que sempre fica para depois. Talvez zerar as suas mensagens no WhatsApp, alguma coisa que seja simples. Agora responde para você mesma com seriedade. O que eu sinto quando eu penso em fazer isso? O que vem de sensação quando eu imagino que eu preciso encerrar aquele projeto ou começar algo novo? Não é o que você pensa, mas é o que você sente. É medo, é ansiedade, é vergonha, é insegurança, é cansaço antecipado, é medo das pessoas falarem algo com você, das pessoas rirem de você. Depois observa que pensamento costuma acompanhar essa sensação. Algo como não vai dar certo, não sou boa nisso, vai dar errado, é mais uma tentativa que vai fracassar, vai dar muito trabalho e aí por diante. Aqui está o seu porquê. Enquanto você trata a procrastinação como um problema simples de organização, você tenta resolver com agenda, com planner, com 1000 coisas, né? Mas quando o problema é emocional, a agenda nenhuma resolve. Então você já deve ter feito o teste aí muitas vezes, né? O que muda o jogo é reconhecer. Eu não estou adiando porque eu sou incapaz. Eu estou adiando porque algo ativa muito difícil em mim, né? Isso ativa algo difícil em mim e me faz procrastinar. E quando você entende isso, você para de se atacar e começa a se escutar e ter um pouco mais de paciência. Esse é meu papel aqui, né? É que você tenha um pouco mais de paciência com você mesmo. Agora eu quero falar de 3 coisas que travam muita gente, e quase ninguém admite, né? Perfeccionismo, desconforto e merecimento. Vamos começar pelo perfeccionismo. Esse que muitas vezes vem como virtude, né? Vem como uma coisa boa, mas ele não é só querer fazer bem feito. Mas na prática mesmo, o perfeccionismo muitas vezes é medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de começar a descobrir que não é tão boa quanto gostaria, que você se acha uma farsa, que as pessoas vão descobrir isso quando você fizer. Então a pessoa pensa assim, quando eu estiver mais preparada eu faço. Quando eu tiver mais tempo eu começo. Quando eu souber tudo, aí sim. Só que esse momento quase nunca vai chegar, né? Você vai nadar e vai morrer na praia. E aí, em vez de errar tentando, a pessoa erra não fazendo, que é a pior coisa que pode existir, né? Agora vamos falar do desconforto, né? Então essa que muitas vezes a gente sente, né? A gente vive numa época em que tudo é feito justamente para evitar o desconforto. Se algo incomoda, a gente foge. Se dá ansiedade, a gente distrai. Se dá tédio, a gente pega o telefone. Só que crescer, mudar, criar disciplina, tudo isso vai gerar desconforto. Precisa gerar desconforto. Fazer o que é importante nem sempre é gostoso. Não mesmo. Muitas vezes é chato. Às vezes dá medo, às vezes cansa. E se você não tolera nenhum tipo de desconforto, você acaba adiando tudo que realmente poderia te levar para outro lugar, né? Para te levar para frente, chegar àquele lugar que você tanto quer. Não porque você não consegue, mas porque você simplesmente não se permite sentir. Isso é um dos principais problemas que a gente vive hoje. Agora vem a parte mais profunda, o merecimento. Pouca gente fala sobre isso, né? Às vezes fica parecendo um pouco melódico, assim. Procrastinação tem muito a ver com merecimento. Com a pergunta silenciosa, assim, será que eu mereço isso? Melhorar de vida, crescer, me destacar, assumir algo maior, ajudar minha família, tudo isso exige que você se veja como alguém que merece sustentar esse lugar. Então, isso já é uma coisa muito mais profunda, né? E se lá no fundo você não acredita nisso, você vai se sabotar. Adia, você para no meio, se mantém no conhecido por ser mais prático, né? Então, você faz isso. Não é consciente, é automático, né? A gente cria esse padrão, infelizmente. Por isso, às vezes, quando você pensa em avançar, né? Você tem aquela sensação estranha, um incômodo, um medo sem nome, porque justamente avançar significa abandonar a desculpa, abandonar o papel de quem ainda não conseguiu, abandonar a história que eu não sou capaz. Então abandonar esses papéis custa muito, e a gente criou muito essa capa protetora, né, e isso assusta. Agora eu quero te propor um exercício simples, né, mas sempre muito honesto, que é muito poderoso, que ajuda muito. Complete a frase para você, como eu disse, depois você pode notar, ou vai só pensando aí mesmo. Se eu realmente avançar nessa área da minha vida, isso significaria que... Então, com muita cautela, observe o que aparece. Pode aparecer mais responsabilidade, mais exposição, menos desculpa, menos acolhimento externo, mais cobrança interna. Eu vou ficar mais longe das pessoas que estão perto de mim, que não estão no patamar que eu quero alcançar. E nada disso é errado, tá? Mas tudo isso explica muita coisa. Quando você entende que não é falta de capacidade, mas é um conflito interno, você para de se atacar e começa a se organizar por dentro. Então, por isso que eu falo muito sobre procrastinação
que não é só o fato de adiar alguma coisa, existem coisas muito mais profundas que a gente precisa analisar. E eu tô aqui justamente pra gente falar disso. Bom, agora que você já entendeu como procrastina, por que você procrastina e o que te trava por dentro, a pergunta natural é, tá, beleza, Maria. E agora? O que eu faço com essas informações? E aqui eu preciso te alertar sobre um erro muito comum. Querer compensar tudo de uma vez, resolver tudo de uma vez e achar que amanhã tá tudo resolvido. A pessoa passa meses, às vezes anos adiando e decide que agora vai mudar tudo. Cria um plano enorme, uma rotina perfeita, uma lista gigante e abandona em poucos dias. Então esse aqui não é o meu papel. Eu quero realmente que você tenha compromisso para fazer certo. E isso aqui não é falta de caráter, tá? É um excesso de violência interna, né? Na verdade, quando você faz esse monte de coisas. Agir sem se violentar é entender que você não precisa resolver a sua vida inteira para parar de procrastinar. Você só precisa parar de fugir. O primeiro ponto é esse. Comece pequeno de verdade. Pequeno mesmo. Não é discurso bonito, não é na papo de coach, é estratégia de sobrevivência emocional. Né? Para quem sabe muito bem o que é procrastinar, tá? Em vez de pensar, eu preciso fazer tudo isso, você pensa, qual o menor passo possível que me mantém em contato com isso? Então, essa é uma grande pergunta. 10 minutos, 15 minutos, um parágrafo, uma página, uma ligação, um arquivo aberto, uma aula que seja de 10 minutos, não é para terminar, é para começar. Você tem que dar o primeiro passo. O segundo ponto é parar de negociar demais, né? De negociar com você mesmo. Quando você começa a discutir com a sua cabeça, agora não, mais tarde eu faço, amanhã eu começo de novo, semana que vem, geralmente você já perdeu. Não porque você é fraco, mas porque a negociação vira fuga, né? Então você já sabe o caminho, é mais fácil, o cérebro já sabe esse caminho. Então decide antes, escolhe um horário, um tempo mínimo, quando chega aquele horário você faz, sem avaliar como você está se sentindo, se está mal, se está passando mal, se está ruim, com sono. O terceiro ponto é aceitar que vai ter um dia ruim, vai ter um dia que você não vai render, vai ter um dia que você vai falhar. E isso não significa que você tem que abandonar tudo, que você estragou tudo. Isso vai acontecer, a gente é ser humano. Falhar não é desistir, e a gente tem que criar essa ideia. Desistir é parar de voltar. Então, se você falhou hoje, amanhã você volta para o mínimo, tá? Sem querer compensar o que você deixou de fazer um dia antes. Sem se punir, sem drama, sem papo aqui de realmente você tem que fazer 1000 vezes mais que o outro. Porque quando você se pune, o seu cérebro associa ação e sofrimento. E da próxima vez ele vai evitar que você faça isso, né? Então você vai adiar mais. E por fim, eu quero que você entenda uma coisa extremamente importante. Disciplina não é rigidez. Disciplina é continuidade. É continuar fazendo com constância. Não é fazer muito, é fazer de novo, de novo, de novo, repetir o mínimo que seja. É parar de se prometer coisas que você não sustenta e começar a cumprir combinados pequenos. Porque toda vez que você cumpre algo simples, você constrói confiança em você mesmo. E lá na frente, aos poucos, você vai crescendo esses desafios, tá? Você não vai ficar nos desafios pequenos para sempre. Confiança muda tudo. Agora, para fechar, eu quero que você faça um exercício prático, tá? Bem simples, nada demais também não. Escolha uma coisa importante para mudar a sua vida agora. Não para mudar, né? É uma coisa importante que você quer parar, só uma. Agora define um horário fixo, um tempo mínimo e se compromete apenas a manter contato com isso por alguns dias. Vamos colocar aí 7 dias. Não é para ser perfeita, é para ser presente. Então, faça isso, se escolha. Se você conseguir fazer isso, você não vai virar uma pessoa de um dia para o outro, não vai ter hábitos mirabolantes, mas você vai começar a se tratar com mais respeito. E quando você para de se violentar, agir fica muito mais possível, muito mais fácil, muito mais tranquilo, a sua cabeça aceita com mais facilidade. Procrastinação não se resolve com força, se resolve com consciência e gentileza estratégica. Isso é uma coisa que eu vou dizer sempre para você. E isso sim muda tudo.